Pessoal, muito bom dia. Então, hoje nós iremos estar terminando essa parte de equações do segundo grau. Tem mais coisas ainda, tem coisas relacionadas com as raízes, mas tipo, a gente tem que ver função também. Daí, na medida do possível, a gente de repente volta a alguma coisa que a gente não conseguiu atender nesse meio tempo. Mas está faltando um negócio importante, é como eu resolvo equações do segundo grau quando elas não estão na forma reduzida. É o que a gente vai fazer agora. Então, por favor, venham comigo. Estou compartilhando aqui a minha tela já, vocês já estão acostumados ao nosso ambiente virtual aqui. E tem um primeiro exemplo aí, uma primeira equaçãozinha para vocês estarem fazendo aí. Nós estarmos fazendo, né? Então, como que eu faço esse tipo de equação? Lembrem que para uma equação estar na forma completa, ela tem que estar assim, ó. Um valor a, x ao quadrado, um valor b com x, um valor sem x nenhum, igual a zero. Lembrando que, por exemplo, B pode não estar aqui, ou C pode não estar aqui, nesse caso eles são iguais a zero. Tá? Um exemplo, professor, com número 4x ao quadrado, mais 6x mais 2 igual a zero, está na forma reduzida. O A é 4, o B é 6 e o C é 2, tá bom? Dito isso, você bate o olho nessa equação que eu fiz aqui em cima e você percebe que ela não está na sua forma reduzida. Por quê? Porque primeiro você do lado direito do sinal igual não está só zero. Tem menos 7, menos 5x ao quadrado, menos 10x. E os termos não estão juntos, né? Ó, o x quadrado não está junto com o x quadrado e essas coisas todas. Eu já expliquei para vocês em aulas anteriores que eu só posso juntar x quadrado com x quadrado, x com x e número sem x com número sem x. E a primeira coisa é o que a gente vai fazer. Então, você vai mandar todo mundo para o lado esquerdo em relação ao sinal de igual. Ó, tem o sinal de igual aqui, ó. Todo mundo para o lado esquerdo. É um padrão, tá? Você poderia mandar para o lado direito, mas eu gosto de mandar para o lado esquerdo. Primeiro, eu vou colocar os que têm x ao quadrado. Então, batendo o olho aqui, eu tenho menos 4x ao quadrado, que eu vou copiá-lo já, que ele já está do lado esquerdo, e vou ver se tem mais alguém. E você percebe que tem o menos 5x ao quadrado. Porém, esse menos 5x ao quadrado, ele está do lado direito do sinal de igual. E eu vou ter que mandá-lo para o lado esquerdo do sinal de igual. Então, o que eu preciso fazer nesse caso? Então, o que eu preciso fazer nesse caso? Eu preciso trocar a operação. Ele está fazendo conta de menos aqui, ele passa fazendo conta de mais. Importantíssimo isso para você não errar o exercício, tá? Eu até vou dar uma ilustrada nessa troca aqui, ó. Era menos, passou fazendo conta de mais. Depois que eu fiz isso com x ao quadrado, eu vou fazer com os que têm x. Quem é que tem x, professor? No caso aqui, você tem o menos 3x, que já está do lado esquerdo do sinal de igual, ó. Igual está aqui, está do lado esquerdo. Então, você copia. Nós temos que passar o outro valor que tem x, que no caso, se você for observar no exercício, é o menos 10x. Então, esse menos 10x, eu vou passar para o outro lado como mais 10x, tá bom? Também vou ilustrar com a minha caneta verde aqui, ó, esse verde clarinho, que ele estava como menos e eu tive que mudar para mais, tá bom? Quando eu trocar de lado em relação ao sinal de igual, tem que trocar a operação. Por último, os valores que não têm x. E aí nós temos o mais 5, que já está do lado esquerdo. Simplesmente você vai copiá-lo. E eu vou ter que mandar para cá o menos 7. Porém, ele vai ir como mais 7. Colocar o verde de novo, para dizer que ele era menos, passou para... Professor, isso não tem nada de verde. Tem razão. Aqui, tá bom? E quem que ficou do lado direito? Não ficou ninguém. Vamos colocar ninguém lá, que é o zero. Depois que fazemos isso, nós temos que juntar os termos semelhantes. Então, vou juntar aqui. Devo 4, tenho 5x ao quadrado, eu vou ficar com 1x ao quadrado. Agora aqui, devo 3, tenho 10, eu vou ficar com 7x.
Tenho 5. Tenho 7, eu vou ficar com 12. Tudo isso igual a zero. E agora eu posso resolver a equação. Você vai resolver do jeito que você quiser. Quer usar a fórmula de Bhaskara? Usa a fórmula de Bhaskara. Nesse caso, como aqui é 1, gente, quando aqui é 1, e eu vejo que eu consigo até dar uma olhadinha, que eu consigo achar 2 números vezes, que dê esse e mais dê esse, eu prefiro fazer pela fatoração, tá? Mas vocês podem fazer pela fórmula de Bhaskara. Aqui no caso, eu tenho que achar 2 números vezes que dê 12 e somando dê 7, tá? E eu já achei já na minha cabeça. Eu pensei em 4 e 3, tá? Número inteiro, tá? A gente não vai querer achar frações aí, que senão você vai ter problemas. Daí é melhor fazer pela fórmula de Bhaskara. Então, 4 vezes 3, 12, somando 4 mais 3, 7. E aí a forma fatorada fica x mais 4, que multiplica x mais 3, tudo isso é igual a zero. Daí, ou o primeiro fator é zero, que no caso, eu vou ter x mais 4 igual a zero. Vou passar o 4 como menos, x igual a menos 4. Primeira solução. E a segunda, x mais 3 igual a zero, x é igual a menos 3. Se você tivesse feito por delta, com certeza o valor do delta seria um valor positivo, que me daria, discriminaria, né, me indicaria que eu teria 2 soluções ou 2 raízes, que no caso foram menos 4 e menos 3. Tá bom? Primeiro exercício resolvido. Vamos para o segundo. Então, esse exemplo aqui é o mais simples que tem, tá bom? Simplesmente você passa todo mundo para o lado esquerdo, junta x² com x², x com x, número sem x com número sem x. Deixa eu ver por aqui. Essa ainda não. Vamos ver um outro exemplo aqui, menos complicado. Já assustou, né? Esse aqui. Ó, esse aqui não tem fração ainda. Isso aqui tem propriedade distributiva para eu fazer, então eu tenho que fazer as propriedades distributivas. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, porque não está naquele formato lá que a gente A, x ao quadrado, mais bx, mais c, essas coisas todas. Então, eu tenho que fazer aqui a distributiva ou o produto notável que nós já aprendemos do trinômio, né? Vocês acho que vão se recordar. E aqui eu tenho que fazer a propriedade distributiva mesmo, tá? Então, para quem não lembra, quando é x com número, x com outro número aqui, o modo de você fazer era x ao quadrado, somava os dois números, que é o contrário da fatoração, né? Somo menos 2 com menos 4, eu vou ter menos 6, no caso, x. E aqui o último, você multiplica esses dois. Menos 2 vezes menos 4 vai dar mais 2 vezes 4, 8. E aí está feito essa conta de vezes pelo produto notável, né? Um produto que vem de um trinômio do segundo grau. Se quiser fazer pela propriedade distributiva, x com x, x com menos 4, menos 2 com x, menos 2 com menos 4, vai dar a mesma coisa. Continuando aqui, qualquer coisa, se você não viu, não entendeu como eu fiz isso aqui, deem uma olhada em fatoração, produto notável, nas minhas aulas anteriores, que tem a explicação bem devagarzinho como a gente faz, tá bom? Agora aqui, prosseguindo, o 5x a gente copia. Aqui eu vou fazer distributiva, né? Ó. Menos vezes mais dá menos, 7x ao quadrado. Menos vezes mais dá menos, 7 vezes 1, 7. Tá bom? Agora ficou igual ao anterior, que eu vou fazer o quê? Todas as letras e todos os números e todo mundo para o lado esquerdo. Primeiro, x². Então, quem é que tem x²? Esse aqui. Daí eu vou mandar para lá. O menos 7x ao quadrado vai como mais 7x ao quadrado. Acabou o x². Agora eu vou com o x. Tenho menos 6x. Daí eu vou mandar o mais 5x que está aqui, vai como menos. Lembrando que quando você troca de lado em relação ao sinal de igual, troca a operação. Agora, quem não tem x, professor? O 8, que já está do lado esquerdo. E o menos 7, que eu vou passar como mais 7. Não sobrou ninguém do lado direito, sobrou 0. O que eu vou fazer agora? Juntar aqui, ó.
x ao quadrado mais 7x ao quadrado, 8x ao quadrado. Devo 6x, devo 5x, devo 11x. Soma a dívida. 8 mais 7, 15. E aí, nós pegamos uma equação do segundo grau em que o primeiro número não é 1, ó. O a não é 1. Então, aí, é uma equação completa, o a não é 1. Melhor fazer por delta, tá certo? Então, vou optar em fazer utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, eu tenho aqui delta igual a b ao quadrado menos 4ac, tá bom? Vou tentar dar um zoom maior aqui, só para ver se eu consigo escrever tudo nessa parte da folha. Vou ter que dar uma diminuída na minha caneta aqui. Bom, acho que vai dar. Isso. B ao quadrado. No caso do meu B, ele é menos 11. Então, delta vai ficar igual a menos 11 ao quadrado, menos 4 vezes o meu A é 8, tá? Vezes o 8 aqui. Ficou meio estranho que eu fiz aqui. Deixa eu tentar. Isso. Deixa eu dar uma melhorada nesse 8, né? Ele ficou meio esquisito. Bom, agora sim, vamos lá. 8, que é o A. Daí nós temos o C, que no caso, o meu C é o 15 positivo. Então, é esse o valor que você usa lá, tá? Tem hora que eu dou uma explicada bem devagarzinho, né, no Bhaskara, às vezes o aluno não aprendeu ainda, de repente é um momento, né? O 15 você coloca aqui. Daí vamos ter delta. Lembrando que pelo fato de que ser quadrado, esse número sempre vai dar positivo. Aqui é 11 vezes 11, que não dá 22, é 11, não é 11 vezes 2, é 11 vezes 11, vai dar 121, tá? Essa conta de vezes fazemos uma vez só tem um sinal de menos, então vai dar menos. 4 vezes 8, 32. 32 vezes 15, teremos 5 vezes 2, 10. 5, 3, 15, 1, 16. 1, 2, 1, 3. Temos 0, 8, 4. 480. E aí, pessoal, teremos um valor negativo, tá? Eu tenho 121, devo 480, vou ficar devendo 1 para 10. Nós fazendo uma conta de cabeça aqui rapidamente, tá? Nós teremos menos 359. E nós já vimos que quando o discriminante delta dá um número negativo, significa que essa equação ela não tem solução. Então, você parou tudo, não vai fazer mais nada, simplesmente você vai colocar que essa equação, a solução é vazia. Parou, não tem o que fazer, tá bom? Começamos a resolver a equação do segundo grau. Deu um delta negativo, não tem muito o que fazer. Vamos para o terceiro exemplo nessa pegada aí, hein, de você ter que reduzir a equação para você poder fazê-la, tá? Então, vamos lá. Que é esse negócio aqui, que até assusta, né? Você vê um monte de frações e coisa e tal. E aí, gente, nós já vimos com a equação do primeiro grau, mas para quem não lembra, vamos recordar um negocinho que é o seguinte. Se você tem, tá? Se você tem, por exemplo, uma equação desse jeito aqui, e você quer descobrir o valor do x. X sobre 5 igual a 3 sobre 5. Qual seria o valor do x? X é um valor desconhecido que você tem que descobrir. Isso aqui tem umas indicações muito fortes, né? Que são as seguintes. Esse 5 que está aqui, ele é igual a esse 5. Isso é fato. E as duas expressões, elas estão sendo iguais. Se embaixo está sendo igual a embaixo, o que tem que acontecer em cima? Em cima tem que ser igual. O x tem que ser igual a 3 e você resolveria essa equação. Então, o valor do x nesse caso é 3. E a propriedade diz o seguinte, numa igualdade, o importante é que esteja igual dos dois lados, que o valor do x não muda. Então, como esse 5 está igual, você simplesmente pode ignorar ele e trabalhar e copiar só o número de cima.
Só os valores de cima. Entenderam? Isso a gente já viu, tem uma explicação toda, que você ia multiplicar por 5 dos dois lados, daí você cancelaria aqui, mas, de modo geral, é isso. Se tiver igual embaixo, não vai alterar o valor do x, tá? O x era 3 com o 5 embaixo e continua sendo 3 sem os 5 dos dois lados. E isso você só pode fazer, isso é importantíssimo, se estiver igual dos dois lados da igualdade. Tá, daí você bate o olho no exercício que eu passei para vocês, você tem que aqui, 1, na realidade esse exercício estaria assim, ó, só para vocês terem uma ideia, isso aqui eu esqueci de apagar, estaria 4x ao quadrado, aqui estaria só 5x, estaria nesse formato. Aqui é 3, aqui é 5, aqui é 15, aqui é 2, aqui é 2, então não está igual. Mas eu tenho um jeito de deixá-los iguais. E o jeito é tirar o mínimo múltiplo comum. Aquela regrinha, tira o mínimo múltiplo comum, depois divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, que tem toda uma explicação, que agora não vou estar voltando atrás nesse momento, mas qualquer coisa vocês tirem dúvidas comigo. Mas você vai tirar o MMC. Então aqui embaixo não tem ninguém, é o número 1. Aqui não tem ninguém, é o número 1. E eu vou tirar o MMC entre 3, 5, 15 e 2, que são os números diferentes de um que aparecem, tá? Daí, para você fazer isso, tem alguém par? Tem o número 2, então você usa 2. Então, 3 copia, o 5 copia, o 15 copia, 2 dividido por 2 dá 1. Depois, tem o 3, que dá para ser dividido por 3. Então, 3 por 3, 1, o 5 copia, o 15 é por 3. Nossa, professor, o que o senhor fez aí? Nem eu sei. 15 dividido por 3 dá 5 e 1 copia. Depois, por 5. E daí, finalmente, ficou tudo 1. Ficando tudo 1, o MMC ele vem da multiplicação desses números que a gente usou, desses números primos. 2 vezes 3, 6, vezes 5. Isso aqui é o MMC, tá bom? Dito isso, como eu vou dividir todo mundo vou dividir o 30, que é o MMC, por todo mundo de baixo e multiplicar pelo de cima, vou fazer o seguinte, vou fazer um tração aqui, ó. Devo colocar igual e vou fazer um outro tração aqui. Tá? Para economizar escrita também. Copio um 30 só. O MMC está aqui, vocês podem ter tirado um print, pode voltar ao vídeo, vou apagá-lo, tá bom? Deletando. Então vamos lá. Qual é a regra? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então vou fazer 30 dividido por 1. Comecinho eu vou fazer devagarzinho, depois eu vou dando uma acelerada, tá? Ó, 30 dividido por 1. Dá 30. Daí esse 30 que deu, ó, você vai multiplicar o de cima, que é esse aqui. 30 vezes 4, 120x ao quadrado. E aí vai. Divide pelo número de baixo, multiplica pelo de cima. Tem que fazer em todos, tá bom? 30 dividido por 3, 10 vezes 2, 20x. Daí nós temos, menos aqui. 30 dividido por 1, 30 vezes 5, 150x. Tá? 30 por 1, 30 vezes 5, 5, 3, 15, 150x. Menos 30 por 5, 6, vezes 1, 6. Daí você fala, professor, no meu a divisão não está dando certo, está dando conta errada, está dando quebrado. Então quer dizer que seu MMC está errado. Quando você tira o MMC, ele é um número que é para poder ser dividido por todos os de baixo aí. Ele é o menor número possível que isso acontece, tá? Se não tiver dando para dividir, você errou alguma coisa no MMC. Continuando. 30 dividido por 15 dá 2 vezes 47. Nós temos 2, 7, 14. Vai 1, 2, 4, 8 e 1, 94. Tá bom? Mais aqui, ó. Estamos aqui. Aqui. 30 dividido por 2, 15 vezes 1 dá 15, x ao quadrado. Estamos indo, estamos caminhando. Mais 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes 5 dá 75x ao quadrado. Tá? Espero que eu não tenha errado nenhuma conta. Acontece às vezes, né? Faz, sim, erros
são passíveis de acontecer. Agora ficou naquela história que eu disse a vocês. Como aqui embaixo está igual, se eu colocá-lo ou tirá-lo, não vai mudar o resultado do valor do x. Então, você simplesmente pode pegar esse esse 30 dos dois lados e não copiá-lo mais. Tem gente que só não copia mais, tem gente que gosta de fazer um cortezinho assim, ó. Eu gosto de cortar, tá bom? Então, vamos lá, cortei. O que sobrou? Sobrou o que está aqui em cima, ó. E aí você, ao invés de copiar tudo de novo e depois fazer, eu já sei que é só isso que temos na equação. Então, eu já vou fazer a separação. Quer dizer, passar todo mundo para o lado esquerdo. Primeiro, o x². Quem que tem x² aí, ó? 120x², já vou copiá-lo. Quem mais tem x², professor? 15x², que eu vou passar como menos. Por quê? Porque ele estava do lado direito do sinal de igual, que está aqui, ó. Quem está do lado direito muda a operação. Tem mais? Tem. 75x², que eu vou passar menos 75x². E agora, professor? Agora faltam os que têm x. Quem que tem x? 20x. Já está ali. Copio. Quem mais, professor? Menos 150x. Continuo copiando. Menos 150x. Tem mais alguém? Tem sempre alguém. Não, acabou finalmente. Só deixa eu melhorar esse meu 150, né? Que ficou. Nossa, o que você fez aqui, professor? Nada, nada, nada. Ainda bem que nada, porque senão vai ter que começar tudo de novo. Achei que tinha perdido tudo. Então, é 150 aqui, tá bom? Acho que agora já deu para ver. Agora, os valores que não tem x. Quem que não tem x? O menos 6, que já está aqui do lado esquerdo. E o mais 94, que eu vou passar como menos. E, finalmente, acabou. Quem que ficou do meu lado direito? Ninguém. Zero. Até invadiu, escapei da lousa aí para colocá-lo, mas está ali. Vou juntar isso aqui, o x². 120 menos 15 menos 75, 15 mais 75 daria 90. Então, eu vou ter 30x² aqui, ó. 30x² positivo. Agora, juntando esses dois. Tenho 20, devo 150, vou ficar devendo 130x. E o último, devo 6, devo 94, vou ficar devendo 100. Essas continhas com números inteiros, tem que tomar cuidado para não errar, tá bom? Igual a zero. Já é uma equação do segundo grau, que eu vou ter que fazer por delta, porque o A aqui, ó, é uma equação completa, e o primeiro aqui é um número 30, não é um número 1. Mas tem um detalhe importante ainda que eu posso fazer. Como eu percebi que todos os números aqui, eles estão na tabuada do 10, para deixar minha conta mais fácil, eu posso pegar aqui no início e dividir todo mundo por 10. E eu posso fazer isso, desde que eu divida a equação inteira, tá bom? Então, eu vou dividir lá toda por 10 para ficar mais fácil para mim, os números menores. Então, 30 dividido por 10, eu vou ter 3x². Já melhorou, né? Não é 30. Não é 1 ainda, mas não é 30. 130 dividido por 10 vai dar 13, ó. 13 é bem melhor do que 130. E 100 dividido por 10 vai dar 10. Ainda vamos ter que fazer fórmula de Bhaskara. Sim, eu sei, mas vamos, acho que ficou mais simples, né? Fórmula de Bhaskara, delta igual a b² menos 4ac. Vamos ter que invadir a outra lousa aqui, não tem problema. Delta igual a, o b² é menos 13, que a gente coloca aqui entre parênteses, ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é menos 10. Delta igual a menos 13 ao quadrado, todo número aqui ao quadrado dá positivo, vai dar 169. Essa conta de vezes de uma vez só. Menos vezes menos, dois sinais de menos vai dar mais, 4 vezes 3, 12 vezes 10 dá 120. Somando 169 com 120, vou ter 289, cuja raiz tem, tá?
Lembra aquele formato de dar 289, professor? Senão daí não vai ter, verdade. Então vamos aqui. Ainda bem que me avisaram aqui. 289. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou tirar a raiz. Eu falei que tem raiz exata, e tem, tá? Lembre, 10 vezes 10 é 100, 20 vezes 20 é 400, passa. Como eu quero que tenha 9, vai estar entre 10 e 20. Ou é 13, que não vai ser porque está muito pertinho do 100, né? Ou 17. E você vai fazer 17 vezes 17 e você vai verificar que vai dar 289, ok? Então já sabemos, é só fazer a conta aí vocês vão perceber, ó. Percebi que 7 vezes 7 é 49, e aí fazendo a conta inteirinha vocês vão perceber que a raiz vai dar isso. Continuando aqui então, x igual a menos o b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. X igual a menos, quem é o b, professor? O b, aqui, ó, lá, quando a gente começou a fazer o delta, menos 13. Então, tem que colocar menos 13 aqui, parênteses. Mais ou menos, raiz de 289, que eu já sei que o resultado dá 17, sobre 2 vezes o a, no caso, ele é 3, ó, acompanha x ao quadrado aqui nesse momento. Vamos tirar aqui, ó, dos parênteses, aqui menos e menos dá mais, no caso, para tirar parênteses. Raiz quadrada de 289 dá 17. 2 vezes 3 dá 6. Chegou nesse momento, vamos fazer uma repartição aqui, para a gente finalizar o exercício. Vou ter duas soluções. Uma com mais 17, que vai ser o meu x1, tá? Que vai ser 13 mais 17 sobre... Qual é o outro valor, professor? Outro valor é 6. Não pode esquecer desse número 6. Aí na live era 6, eu coloquei 2, vocês lembram? 13 mais... Que vergonha, que mico. Ainda bem que a Nicole me salvou. 13 mais 17 vai dar 27, 30, dividido por 6. O ruim da aula gravada, ela é boa e ruim. Às vezes você erra alguma coisa, você vai lá e corrige, coisa e tal. E o ruim é que se você não prestar atenção que você errou, fica errado e daí já viu. Daí na live não. Na live, professor, tem uma coisa estranha aí. Então, voltamos ao exercício. 30 dividido por 6 vai dar 5, tá bom? E o outro valor, o x2, ó, então esse aqui é o primeiro valor já feito. Deixa eu até fazer uma... Normalmente eu estava separando assim, né? Fazendo um risquinho para cá, outro para cá, mas... Aqui eu estou fazendo... Peguei o primeiro com mais 17 e fiz aqui, tá? Agora eu vou fazer com menos 17, que vai ser o meu x2. Então, x2 vai ser 13 menos 17 sobre 6. O meu x2 vai ser menos 4 sobre 6. Não dá para dividir, mas dá para simplificar pelo número 2 aqui, ó. Então, isso aqui vai dar, para finalizar, menos 2 terços. Minha segunda raiz. Eu já sabia que ia ter duas raízes, nem comentei com vocês aqui, porque o meu delta deu um valor positivo. O meu discriminante já tinha me indicado que íamos ter duas raízes, duas soluções. E acabou, gente. Qual que é a solução desse exercício, então? A solução é menos 2 terços e... Onde que eu coloco essa solução? Deixar... vocês sabem, né? Coloca um S, daí coloca menos 2 terços e 5. É a solução da minha equação, ok? Tem que falar mais alguma coisinha? Tem que falar mais alguma coisinha. Quando for dito para vocês raízes, é a solução da equação. Às vezes acontece o seguinte, vocês vão fazer provas, alguma coisa assim, verifique se esses números são raízes da equação. Você tem dois caminhos para você verificar. Um, você pega a equação e resolve. E outro, você pega os números e substitui. Eu acho melhor você resolver a equação, que nós estamos aprendendo a fazer reequação, resolvendo para isso mesmo. Mas tipo,
Só um exemplo de como eu verifico sem fazer contas, ó, sem resolver a equação. Você pegaria no lugar do x e colocaria, por exemplo, 2 aqui, ó, 2 ao quadrado, mais 6 vezes. Pego 2, primeiro, é um de cada vez, tá, gente? A letra é x, é a mesma. Então, você usa o 2 primeiro. Daí você vai ver que aqui dá 4 mais 12 mais 8, que não é igual a zero, dá diferente. Então, o 2 não serviria como resposta, daí você nem precisaria ver o outro, tá bom? Nesse caso. E você vai ver, se você substituir esses dois, que os dois vão dar certo, que eles são a solução da equação, tá bom? Mas eu acho melhor, já que você sabe fazer equação, pega, faz a equação, resolve, tá bom? Mas às vezes tem umas perguntas assim que colocam, são raízes, não são raízes? O que é raízes? Raízes são as soluções de uma equação. Se você encontrar a solução da equação, você encontrou as raízes. E é isso, gente. Fizemos exemplos de equações que você teria que, primeiramente, deixar na forma reduzida para depois você fazer. Pode fazer por delta, se não for necessário fazer por delta, pode fazer por fatoração, os outros caminhos que eu passei para vocês. E, por último, tem os exercícios. São 5 exercícios que estão aqui. Quero que vocês façam, vocês vão ter o final de semana aí para vocês estarem fazendo. Daí, segunda, a gente corrige. De equações, por enquanto, gente, eu vou dar uma parada. Eu vou estar entrando em função que usa a equação também, tá? Para a gente conseguir terminar todo o conteúdo. Vocês têm prova semana que vem das APs. Já, eu não sei qual é o prazo direito que a direção da escola, que a coordenação da escola vai passar para vocês, mas vou ver até se eu dou uma agilizada no final de semana, já gravo várias aulas, algumas, tem que dar uma acelerada, tá, gente? Mesmo fazendo aula todo dia, vocês estão vendo que não é por falta de esforço, é muito conteúdo e muita coisa, e às vezes a gente acaba ficando, tem que fazer isso aí mesmo, tá bom? Então, bom final de semana, obrigado por terem assistido, espero que vocês consigam fazer todos esses aqui, ó. Esse aqui é aquele primeiro exemplo, dá uma olhada lá, esse aqui tem que fazer distributivo aqui, esse aqui tem que tirar MMC. Só toma cuidado, um negócio, é importante eu falar isso aqui, porque senão vocês vão perigoso errar. Esse menos que está aqui, ó, tá vendo? Ele é para fração inteira. Isso tem muita gente que acaba errando. Então, na hora que, depois que você tirar o MMC, que no caso aqui vai dar, coloca um aqui embaixo, né, que vai dar o MMC6, esse menos você vai ter que jogar para esse e vai ter que jogar para o outro. Então, vai ficar uma coisa assim, ó, menos com mais menos, menos o valor que deu aqui, e daí o outro vai ficar menos com menos mais. Então, obrigatoriamente, você vai ter que fazer isso. Então, o primeiro valor vai ser negativo e o outro, por ser menos e aqui ser menos, ele vai fazer com que vire mais. Entenderam? Espero que sim. Tá bom? Isso aqui isso foi só uma explicação para vocês não errarem isso aí. Só toma cuidado com esse menos aqui, tá? São 5 exercícios. Falei demais. Fui. Tchau, tchau, pessoal.